Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de bater um papo sobre a Argentina. Será a Argentina a nova Suíça da América Latina? Torço muito para que sim. Se você quer entender mais de finanças, economia e outras coisas, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta no vídeo. Em especial, deixe seu like, comenta no vídeo, ativa o sininho e inscreva-se no canal e me dê esse presente de aniversário. Pô, é meu aniversário, tô viajando, mas ainda assim, o presente é para vocês. Então, Argentina, Milei promovendo a feira nos gastos públicos, amém? E muito provavelmente a feira do Mercosul. A mídia brasileira divulgou que provavelmente o Milei vai fazer uma ponte entre outras nações, Estados Unidos e o Mercosul. Será mesmo? Bom, o Milei nunca viu utilidade, assim como eu, né, num tratado e num acordo que provê com que os países continuam na mesma, que a miséria persista e que ideias socialistas, keynesianas, nefastas e devastadoras, né, continuem. Então, eu torço para que o Milei abandone esse barco e deixe o Brasil sozinho. Ruim para o Brasil? Sim, com certeza. Mas, às vezes é preciso para que você aprenda a lição. Então, o Milei está negociando um acordo, né, com os Estados Unidos, de zerar a tarifa de ambas as partes, né, graças a Deus o argentino vai poder comprar, né, celulares, tecnologia industrializados a um custo muito mais acessível, e eles merecem por todo o sofrimento, né, que a Kirchner e que o Alberto Fernandes promoveu, e os Estados Unidos também ganham uma baita vantagem com isso. Né, eles já são o maior produtor de petróleo, né, só que ainda assim é a economia que mais consome petróleo no mundo, né, e a Argentina tem a vaca muerta, né, não só petróleo ela vai exportar para os Estados Unidos, como também minérios, né, entre outros. Isso facilita até o projeto do Trump de trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. E, muito provavelmente, como que ele pode fazer isso? Eu acho que a contrapartida disso é abandonar o acordo do Mercosul. Justo, belo e moral, e o Mercosul nunca promoveu nada de bom, a não ser você poder viajar para o Paraguai ou para a Argentina, só que o documento de identidade, não precisa ser o passaporte. Pode ser também, né? Então, torço sim para que isso aconteça. Acho belo, acho moral, né? E outra coisa também que facilita, né, com que isso aconteça é que, bom, infelizmente, quando você proíbe algum bem, né, como foi a proibição do álcool, né, em 29 nos Estados Unidos, isso aumentou o teor das bebidas, reduziu a qualidade, né, gerou impostos, porque você tinha que pagar os funcionários públicos que combatiam que combatia quem fazia álcool, gerou mortes, porque, bom, a polícia atira no traficante, que antes não era traficante, era só empresário de álcool, agora e a recíproca também é verdadeira. Muitos policiais foram alvejados, porque agora, poxa, quem vende álcool na época da lei seca era o criminoso. E não só isso, né? Acho que a única coisa boa da proibição do álcool, se não me falha a memória, em 29, foi mostrar puramente a ineficiência do Estado, porque as pessoas não pararam de beber. O que acontece é que o preço subiu, a qualidade caiu e o teor alcoólico subiu para compensar essa alta do preço, né, bem como aumentou o custo, né, tributário, como eu falei, aumentou o número de criminosos e periculosidade, né, então a única coisa boa é que serviu para provar a incompetência do Estado. Outra coisa positiva é que, obviamente, os policiais não conseguiram perseguir os bandidos, né, querendo ou não querendo, pessoas e indivíduos de forma, através da livre iniciativa, vão colaborando e vão aprimorando e vão melhorando esforços, enquanto o sistema público tem pouco interesse ou baixa capacidade de melhorar e aprimorar. Então, os traficantes começaram a tunar os carros e bom, daí surgiu a NASCAR. Então, por que eu usei esse exemplo? Porque na Argentina era crime ter dólar. Né? O dólar, como está acontecendo no Brasil, né? A alta do dólar promove uma alta na inflação, e uma alta na inflação é muito ruim para aquele político que tenta se reeleger. Pois bem, então vamos controlar, excelente ideia. Não, o que acontece é que se você gostaria de vender sua casa na Argentina, você venderia por
100 mil dólares do governo, dólar oficial, ou o dólar paralelo, né, que é o dólar do mercado negro, vamos assim dizer, você venderia por 50 mil, pela metade do preço. Esse spread hoje é quase zero, graças ao Milei, que vem desvalorizando o peso, o dólar oficial, né, até equiparar, e vale lembrar que o peso durante o governo Milei se valorizou, então não só ele zerou quase, perto do que podemos falar que hoje é zero, a brecha cambial, que é a diferença entre um câmbio e outro, né, como também ele fez isso com o peso valorizando, né? Não com a moeda argentina desvalorizando, perdendo valor, mas com o peso ganhando valor, né, ao longo de todo o seu governo. Então, o que acontece? Como não se tinha segurança nos dólares, no câmbio oficial e nem no peso, a economia argentina ela é muito dolarizada. Se não me falha a memória, quem trouxe esse dado, inclusive a pessoa ressaltou que é um dado muito difícil de se prever, né, até porque é um mercado clandestino, é um mercado paralelo, né, mas que cerca de 10% dos dólares em espécie, papel moeda, estava na mão dos argentinos debaixo do colchão. Eu fui para Bombinhas e conversei com um argentino, empresário lá, e eu perguntei, cara, o que você fazia? E ele falou, guardava em casa, 500 mil dólares em casa, debaixo do colchão. Né? Então, com o spread quase zero, não sendo mais crime ter dólar, hoje você pode aportar nos bancos, né, em dólar. Então isso traz dólares para a economia, né, isso fortalece a credibilidade da Argentina, isso aumenta o crédito, porque agora tem mais dinheiro no sistema bancário. Para que você ia deixar o teu dinheiro no sistema bancário, principalmente em dólar controlado pelo governo, ou então em pesos? Então agora aumenta o crédito, a economia passa a girar. Só que mais que isso, a única coisa positiva, se é que tem coisa positiva nisso tudo, em termos da Cristina Kirchner, Alberto Fernandes e todos esses malucos peronistas, é que foi tão ruim que o argentino buscou o diferente. Foi tão ruim que hoje muitos argentinos entendem o que é liberdade econômica, entendem, né, o que é o correto. Nem todos, mas aqueles que não aclamam por mudança, só que muita gente de fato entendeu e se especializou. E outra coisa positiva disso tudo é que não dá para confiar no peso, não dá para confiar no governo. Então, eu citei o dado de cerca de 10%, quem passou esse dado, se não me falha a memória, foi o Urich e o Charlão, do Economista Sincero. Não é um dado fácil de prever, porque é mercado paralelo, mas 10% do papel moeda, dólar, está na mão dos argentinos. Que seja um pouco a mais, um pouco a menos. Então, papel moeda é muita coisa, é uma das economias mais dolarizadas do mundo. A Argentina aprendeu a usar dólar, e não somente isso, né? Nessa quarta-feira passada, pré-carnaval, pós-carnaval, desculpa, o Milei, ele autorizou pagamentos em dólar na Argentina. Então, você pode ir no restaurante, claro, vai da operadora, a Mercado Livre até mandou algumas sugestões, né, para ajustar ali a medida, mas você opta entre pagar por peso ou por dólar. Né? E dolarizando a economia, fortalece o dólar, fortalece a hegemonia, de certa forma, dos Estados Unidos. Então, é mais um indício de que a tarifa zero de ambas as partes pode rolar, e aí é muita coisa para a Argentina. Né? Muita gente acha, mas a economia cresceu durante o governo Lula. Pega a Bolsa Brasileira em dólar desde 2000, desde 2002. Enfim, a última vez que eu vi isso, acho que foi 36%. Desde 2000 ou 2002, não me lembro. Eu vi isso esses dias, cerca de 1 ou 2 semanas. Em 25 anos, desde os anos 2000, 36%, lembrei. Em 25 anos. Mas tá, pega 2008. Quase menos 70% a Bolsa Brasileira em dólar. Então, poxa, em 25 anos, hoje a gente tem WhatsApp, usa muito mais e-mail, a capacidade, né, computacional melhorou, o nosso trabalho mudou. Então, basicamente, 36% não é nem repor a inflação do dólar e nem a tecnologia. Ficamos menos produtivos. E digo mais, o Lula 1 foi bom. Não, gênio, jovem gafanhoto. Foi muito ruim. Mas a percepção de riqueza do brasileiro
que não entende de economia e que a educação é muito ruim, é que sim, melhorou, porque a tecnologia é deflacionária. Então, como eu falei, se a gente pega o resultado da bolsa, a gente não conseguiu nem suprir a tecnologia. Mas olhando só para a tecnologia, ela faz com que os preços caiam. Então, o que a gente comprava, a televisão, o carro, o celular, ficou mais barato. E aí, teu poder de compra aumentou. Outra coisa que também elevou o poder de compra e aí, prova que o Lula não é nenhum gênio sem boom de commodities. E que o Brasil é um grande de um celeirozão. Né? Até porque é crime montar empresa, empreender, produzir. Não que seja crime de fato, mas é quase. Vide processos trabalhistas. Se quer entender um pouco de Brasil, é só você olhar o número de advogados a cada, sei lá, 100 mil habitantes versus outros países. Loucura. Mas enfim, voltando pro assunto do vídeo. Ele não é nenhum gênio. O que a gente vende, a gente passou a vender mais caro, boom de commodity, durante o governo Lula 1. E acho que pegou o Lula 2 também, mas aí eu não tenho certeza. Só que o que a gente compra passou a ser muito mais barato. Então meu poder de compra realmente aumentou. E junto com o gasto público, auxílio, né, teve aquela falsa sensação momentânea de melhora. Só que depois a conta chega e é uma conta que a gente está pagando até hoje. E quanto maior for o peso dessas medidas, maior é a conta que você vai pagar e mais você tende a ser a Argentina de 2023. Então, bom, sair do Mercosul, de um acordo socialista, é extremamente benéfico para a Argentina e para o cidadão argentino. Um acordo de reciprocidade em importações e exportações com os Estados Unidos, é muito benéfico para ambos. Os Estados Unidos consegue suprir a sua cadeia industrial comprando commodities, minério e petróleo, como eu citei, da Argentina, né, isso aumenta a renda da Argentina porque você está vendendo mais, né, bem como melhora a vida do cidadão argentino porque você está comprando bens, serviços e produtos, né, produzidos nos Estados Unidos com preço mais acessível. Excelente, belo, lindo e moral. Para terminar, torço muito para que o Milei abandone o Mercosul e deixe o Lula sozinho. Mas, poxa, será que vai ser a Suíça? Bom, as reformas que ele fez ao longo do seu primeiro ano garante um bons anos de crescimento de PIB. Né? No começo não, porque você retira gasto é um componente do PIB, você demite pessoas, diminui a renda, dá para calcular o PIB pela renda. Né? Então, o efeito no curto prazo é PIB para baixo. Mas você já consegue olhar o último trimestre da economia argentina, que está superaquecendo, que está aquecendo, na verdade. Você consegue olhar a renda do argentino, então a renda média do argentino subiu, eu não me lembro o dado de cabeça, mas acho que é coisa de mais de 30%, né, desde que o Milei assumiu, e no começo ficou mais pobre, por conta de retirar as amarras, retirar o auxílio, retirar os subsídios, né, desvalorizar o dólar, né, oficial, né, que entre aspas o dólar que é criminoso, e o dólar que é o clandestino, o criminoso perante a lei, perante o governo, né, o governo da Kirchner, o governo do Alberto, ele vai se equalizando, ele vai acompanhando o dólar oficial, que esse sim, de fato, é o dólar criminoso. E com tudo isso, poxa, eu acabei de falar que o argentino médio está mais rico. Então, se ele está mais rico, inclusive eles estão invadindo as praias brasileiras para fazer um monte de compra, levem todos os estoques, desejo isso, e vão para lá em peso, até para os brasileiros, pelo menos os brasileiros que estão mais no sul, que pode ver esse movimento, falar, poxa, o que está acontecendo aqui, e começar a entender de economia. Mas além de tudo isso, a aprovação só sobe. Na verdade, por conta disso, a aprovação só sobe. E aí a mídia brasileira fala, ele vai sofrer impeachment por conta, né, da meme coin que ele lançou. Bom, ele não lançou, né, ele fez um tweet. Acho que ele foi enganado, se ele recebeu alguma coisa que pague, né, que seja investigado, mas não é imposto. Quem impunha era a Kirchner e era o Fernandes. Ele postou lá, compra quem quer, e grande parte que comprou, né, não foi cidadão argentino. De novo, se for investigado e ele recebeu algum benefício com isso, que pague. Mas vai sofrer impeachment. Bom, a oposição, que não tem força nenhuma, principalmente perante a população, tentou sim puxar, mas não foi adiante. E digo mais, isso aconteceu em fevereiro, saiu dado da popularidade. De janeiro para fevereiro, adivinha? Subiu. Não só isso, acho que é referência mundialmente. Diga-se de passagem a motosserra que ele entregou para o Musk, diga-se de passagem
o que o governo Trump pretende fazer, de cortar gastos, de pagar a dívida, né, dos Estados Unidos, né, e digo mais, outra coisa que era essencial para a Argentina e foi ajustada é a rolagem de dívida com a FMI. Então, bom, prevejo excelentes anos para a Argentina, né, a curto, médio prazo é complicado, até porque o mundo está com bastante volatilidade, mas a longo prazo eu acredito que o mercado da Argentina, né, assim como os indicadores econômicos, vão arriba, voar, adelante, enfim, desejo muito isso. Eles merecem por tudo aquilo que sofreram no passado. E se reelegerem o Milei, aí sim, claro, devido às proporções, né, a Argentina não é a Suíça, mas até, poxa, a Suíça existe muito mais tempo, é o velho continente e tudo mais, mas fazendo uma analogia para o que é a América do Sul, sim, muito provavelmente reelegendo o Milei vai garantir ser a Suíça latino-americana. Desejo que isso aconteça. Por esse vídeo é isso. Deixe seu like, hoje é meu aniversário, estou te dando esse presente. Retribua o presente, deixando o like, o comentário e se inscrevendo no canal. Obrigado.